Começar aí para você contextualizar um pouco os torcedores, como que tá a sua vida agora, primeiro nessa questão da quarentena, e independente da quarentena, antes da quarentena, o que o Chicão aposentado aí vem fazendo nos últimos anos? Eu sei que você já fez uns cursos e tal, até com pretensão de trabalhar mesmo em comissão técnica, já chegou a trabalhar em comissão técnica, né, de alguns times aí. Como que tá essa sua vida pós pendurar as chuteiras? Prazer falar contigo, Lucas. Na verdade, eu fiz o curso da CBF, tive uma experiência no Boa Esporte como auxiliar técnico, que não me agradou, que sou bem sincero com isso, e hoje eu tiro o chapéu para quem é técnico de futebol, porque é uma carreira difícil, uma carreira... O mercado está muito competitivo e você passa algumas situações que eu não quero passar mais. Eu conto um fato que aconteceu em Criciúma, a gente estava jogando, e eu, por ser muito competitivo, eu nunca gostei de perder nem rachão brincando, não gosto mesmo. Todo mundo sabe disso e eu tive cãibra na sola do pé de ficar nervoso. Então isso mexe muito com o lado emocional. Eu nunca tive cãibra jogando e tive cãibra na sola do pé por ser um fato de mexer com o lado emocional. Naquele dia eu dei uma repensada, fiz o curso da CBF depois ainda, mas eu vi que não é para mim aquilo ali, não é, realmente não é. E além disso, consome muito tempo seu. Por ter jogado 20 anos já futebol e você não ficar em casa, eu dei uma repensada um pouco nisso e aproveitar um pouquinho meus pais, minha família, meus filhos, que isso é o mais importante. E mesmo você agora cada vez mais realmente se distanciando dessa rotina de futebol, né? Primeiro como jogador, aí depois agora entrando nesse meio como para quem sabe ser técnico, e tal, mas agora você já está se distanciando um pouco mais. Dá saudade dessa rotina ou você viveu tudo que você tinha que viver e agora nesse momento você está curtindo a família mesmo? É isso aí? Cara, eu vivi intensamente quando eu estava dentro do futebol e não me arrependo de nada. Eu não tenho saudade de jogar realmente futebol, competitivo, você sendo cobrado. Como eu falei, a gente faz alguns eventos aí, o pessoal pede para a gente estar indo em algumas cidades aí, participar de alguns eventos, mas é um futebol que você vai brincar, você vai se divertir. Então, o que eu falo? Nós somos jogadores e o pessoal de alta performance são atletas. A gente vai... Porque todo mundo gosta de bater aquela pelada final de semana, brincar, dar risada, tomar sua cerveja, bater seu papo. E o atleta de futebol é muita cobrança, cara. Então eu não sinto falta disso, porque era o tempo todo, era todo dia, era... Você saía de lá, você era cobrado por alguém fora de lá. Você voltava, você era cobrado. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Muitas pessoas falam que eu parei até cedo, mas eu não vejo assim, porque eu preferi parar no momento por cima do que ser lembrado depois, estar aí em clubes por aí rodando e pegando dinheiro do clube e sem estar produzindo. Então, não gosto disso e isso não é do meu caráter. Certo, mas é igual você falou, você para no auge, né? E justamente a sua trajetória no Corinthians ela é muito campeã, e não só a sua, como a daquele grupo, que começa em 2008 e como a gente estava conversando aqui até antes da entrevista mesmo, vai até 2013, com a sua saída, com a saída do Alessandro, e se a gente for pensar, na verdade, de forma geral, no elenco como um todo, até 2014 com o Júlio César, né? Essa geração é uma geração multicampeã no Corinthians. Qual é o segredo dessa geração que você fez parte e com certeza sabe do que ninguém? O que aquele grupo tinha de especial que ele dava uma liga tão forte assim? Aproveitando, Lucas, assim, 2014, quando eu saí do Flamengo, eu sei disso e porque pessoas dentro do clube me falaram que o meu nome foi colocado à mesa para voltar ao clube quando eu saí do Flamengo e algumas pessoas não aceitaram lá. Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética e também essa pessoa sabe quem eu estou falando. Tanto que contrataram o Dracena depois em 2015 e Sim. eu acabei indo para o Bahia. Mas isso é só para o torcedor saber, estar ciente do que aconteceu, é aquilo que nós falamos agora há pouco sobre os bastidores do futebol. De Você teria repente, gostado de voltar ali em 2015? na hora, se tivesse me ligado, é na hora. Assim eu recebi uma sondagem do Palmeiras e falei que não jogaria lá porque eu respeito a instituição do Palmeiras, mas o que eu conquistei no Corinthians poderia ser apagado em 6 meses e um ano. Não tem muito atleta que vai pensar, vou lá, vou ganhar dinheiro, mas ele não pensa no que ele construiu atrás.
E eu pensei muito nisso, porque eu construí uma carreira no Corinthians que dificilmente outro atleta consegue construir, porque chegar no rebaixamento e ir ao topo do Mundial é muito difícil, que foi o que aconteceu comigo, Alessandro e Júlio, né? O Júlio já estava no clube. Então eu não pensei em aceitar em momento algum, tanto que em 2008, antes de vir para o clube, o Luxemburgo tinha interesse na minha contratação no Figueirense, tinha mais um clube de São Paulo, que é óbvio que é o São Paulo, também tinha esse interesse em me contratar. O São Paulo, na época, contratou o Juninho do Botafogo, porque eu acertei com o Corinthians, porque eu tinha dado a palavra com o Antônio também, e não ia mudar isso. Mas é isso, 2015 poderia ter voltado, ter construído, aumentado um pouquinho a história, mas não foi possível, ela foi interrompida em 2013 e muito feliz pela passagem que tive no clube. Agora, com relação à sua pergunta, cara, assim, eu peguei vários grupos, né, 2008, 9, 10, 11, 12 e 13. Cara, mas era um grupo que queria vencer, você olhava no olho de todo mundo tinha fome por vencer título. A gente não ia ficar satisfeito por ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um brasileiro. A gente queria ganhar um Mundial, queria ganhar uma Libertadores. E hoje ser lembrado que eu falo que tantos jogadores passaram no clube como ídolos do clube, Marcelinho, Vampeta, aquele time que eles tinham em 99, 2000, um baita de um time, e não conseguiram Libertadores, cara. E nós conseguimos. Então nós estamos na história do clube que ninguém vai zoar mais o torcedor corintiano que não tem Libertadores. Cara, isso foi sensacional e o grupo era muito amigo, né? Eu sempre falei que fora dali a gente se reunia, a gente ia jantar, a gente batia papo, era muito envolvido com o clube e querendo vencer, né? Porque você não pode passar no clube e falar, eu passei no Corinthians. Você tem que jogar no Corinthians, jogar o que quer, você ganhar títulos e marcar história. Desde que eu cheguei em 2008 até 2013, eu creio que passou uns 100 jogadores. Se você puxar e perguntar, você não vai lembrar de alguns, mas de quem ganhou, você vai lembrar. Sim, mais do que ganhar, né? Eu acho que a trajetória de vocês foi uma trajetória muito bonita. Se você pensar que começou lá numa Série B, naquele que poderia ter se desenhado como o mais traumático ano da história do Corinthians, né? O mais traumático acho que seria 2007, mas enfim, 2008 acaba sendo uma consequência. E aí dali você cata e, pô, 4, 5 anos depois você está conquistando o mundo. É um negócio muito... É uma trajetória inexplicável, né? Assim, como eu falei, é difícil você achar um atleta hoje que conseguiu fazer isso, né? E 2008, eu cheguei quando o time caiu em dezembro 15, 18, alguma coisa assim, eu já tinha fechado com o clube. E eu falei que eu jogaria até na Série C pelo clube, porque eu tinha dado a palavra com o Antônio, era um sonho de jogar no Corinthians e realizar isso. E você chegar no momento como estava o clube e em 4 anos você conquistar tudo, difícil você achar aí no futebol brasileiro um atleta que conseguiu fazer isso. E muitos atletas também, Lucas, não aceitaram jogar a Série B pelo Corinthians. Aí quando começou a chegar o Ronaldo, 2009, começou a virar, a ter aquela estrutura que tem hoje no CT, tudo, sim, alguns jogadores até ligavam pedindo para jogar no clube. Para você ver como que o futebol muda muito rápido, né? Na hora de 2008, ninguém queria aceitar jogar no clube. E aí, quando chega o Ronaldo, todo mundo quer jogar do lado do homem, todo mundo quer poder participar um pouquinho. Aí começa a ter o CT, todo mundo, pô, a estrutura que tem. E aí eles começam a ligar e até empresários mesmo oferecer jogadores para poder colocar no clube, né? Para você que pegou o Corinthians ali de 2008 antes do Ronaldo, que você citou aí, a chegada do Ronaldo realmente mudou o Corinthians de patamar? Você sentiu isso? Ou é uma coisa muito mais... Ah, o torcedor enxerga assim, a imprensa enxerga assim, mas na prática não mudou tanta coisa? Ou você que estava lá dentro pode falar, mudou, foi um marco? Mudou. Não, mudou porque, Lucas, o clube não tinha um CT, não tinha uma estrutura adequada para você fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de treinamento. A gente treinava em 2008 na Fazendinha, e depois começamos a treinar um pouquinho lá no CT. A gente pegava, em 2009, isso, pegava para você ver como que eram as coisas. A gente ia para o Parque São Jorge, pegava o material e cada um ia com o seu carro treinar lá no CT
e tomava banho no container. Então, com a chegada do Ronaldo, ele já conseguiu patrocínio, conseguiu muitas coisas para o clube ali, para construir o CT. Cara, e aí mudou tudo, né? Hoje a estrutura que tem, muitos querem jogar no Corinthians. Ainda voltando também numa outra resposta que você deu, na última resposta, você acha que naquele time de 2015, se você volta, você seria ali, você disputaria posição com a dupla que, se eu não estou enganado, foi Gil e Felipe, né? Que 2013? 2015. Foi a dupla ali em 2015. Foi Gil e Felipe com o Tite que bate campeão brasileiro, né? 2015. É isso. Isso. É o primeiro Assim, semestre. para o Que é torcedor entender um pouquinho, Lucas, a minha saída, muitos acham que eu saí porque eu quis. Isso não é verdade. Eu deixo bem claro para eles que me chamaram na sala e falaram para eu procurar um clube que o presidente não queria contar com o meu trabalho e vida que segue, tudo bem. Até então, ótimo, né? Mas a partir do momento que você descobre algumas coisas dos bastidores que você tem que tirar um zagueiro para trazer outro e para poder depois vender ele, a gente fica chateado com isso. Isso aí eu respeito muito o atleta, que foi no caso do Kleber. O Kleber veio da Ponte Preta, ele veio e precisava tirar alguém, porque se eu fico, a torcida ia querer que o Chicão jogasse, se tivesse bem também, óbvio, né? Ia querer que jogasse e não ia ter espaço para o Kleber. Então precisava tirar alguém e o Kleber acabou jogando. Ali nessa situação, Oi? então? Mas Oi? precisava então dessa. Assim, na sua visão ali, para o Corinthians, precisava da contratação do Kleber ali naquela situação? Cara, é difícil, né? Aí quem vai responder é o presidente na época e o empresário dele que colocou ele, porque ele jogou 6 meses e foi vendido. Eu joguei 6 anos, não saí do clube. Então você vê que é difícil. Aí eu fiquei tranquilo, fui procurar seguir minha vida. Em 2015 surgiu essa oportunidade de poder estar voltando ao clube e poderia sim estar brigando de igual para igual com o Felipe Gil. Isso não teria problema nenhum. Mas não foi possível isso e vida que segue. Certo. Ainda falando sobre a sua passagem pelo Corinthians, uma coisa muito legal que fica marcado, enfim, eu lembrando assim de quando eu era mais novo, imagino que o torcedor que está assistindo a essa entrevista também, são as suas faltas, os seus gols de falta, né? Que depois que você sai também é uma escassez assustadora. E não só no Corinthians, no futebol brasileiro de forma geral, mas especificamente no Corinthians, acho que só o Jadson mesmo, desde que você sai, que chega alguém que faz gol de falta. O Luan fez, né, na Florida Cup, mas enfim, é um também. Você era o cara, especialista disso. Por que você acha que tá tão em falta, assim? Que falta pra esses caras fazer gol de falta, pô? Cara, eu acho que assim, o futebol evoluiu em tudo, né? Acho que os goleiros estão estudando mais o adversário também. Você vê que antigamente não tinha aquela barreira que o cara ficava atrás. Hoje o cara até deita ali, é uma coisa até estranha, né? Mas o cara deita atrás da barreira para a bola não ir por baixo. Então você vê que também tem um pouquinho de méritos aí dos goleiros que procuram trabalhar isso. Mas eu ainda acredito que falta um pouquinho de treinamentos. Eu até esses dias, numa entrevista, falei que eu não acompanho o dia a dia dos clubes, mas eu vejo que alguns tipos de treinamento você poderia tirar 3, 4 que batem falta, bola parada, para fazer só isso, porque você, num treinamento de posse de bola, não tem necessidade esse atleta estar lá. Você consegue tirar ele para falar, não, você vai treinar só falta hoje e pênalti. E eu não sei se isso acontece nos clubes, então é o que eu estou falando. Posso estar errado, mas eu não vejo isso. Como você, nessa época, era como? Você que pegava a bola embaixo do braço, falava, não, eu vou lá treinar, bater, ou te orientava? Eu tinha que treinar, né? Eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Até por algumas pessoas questionarem o meu tamanho, por ser zagueiro, eu sempre procurei fazer algo diferente. O que era algo diferente? Treinar falta, treinar pênalti, quando tivesse a oportunidade de poder aparecer um pouquinho e ajudar o time. E fazia isso muito bem. Como você falou, acabava o treino, mesmo cansado, eu treinava pelo menos 10, 20, 30 faltas ali, porque para dar confiança no jogo para você bater. Não é simplesmente você pegar a bola, falar, eu vou bater agora, vai sair o gol. Isso não acontece, né? Acho que isso na vida assim, né? Não, você vai, vou fazer agora, vai acontecer. Não é.
Você precisa treinar, você precisa praticar. Concordo com você. Hoje no elenco do Corinthians, quem que você vê ali, se for listar uns três, ou um que seja, que é o cara para bater falta? Você tem o Luan, por exemplo, ele é o cara, na sua opinião? Tem outros ali? Cara, difícil. Difícil. Eu não vejo o Luan com tanta qualidade para bater falta assim. Eu vejo que ele é um grande jogador, precisa mostrar ainda, mas ele tem qualidade, mas eu não vejo ele como esse batedor de falta. Eu acho que no clube hoje falta um cara com essa característica aí. Senão eu tô pensando também até em voltar. O que você acha? Pô, por mim, você volta, escolhe o número que você quer usar. E ainda falando então, agora que a gente entrou nesse assunto do atual Corinthians, que eu sei que você acompanha, você inclusive posta bastante coisa nas redes sociais, quando você tá vendo um jogo, às vezes quando você tá puto vendo o jogo, ou feliz ali. Hoje eu sou um torcedor também, né? Eu acho que eu tenho direito de opinar um pouquinho, mesmo que não agrade um ou outro, mas eu vou manter minha opinião. Então é justamente isso que eu vou te convidar a fazer agora. Especificamente para a posição em que você sempre jogou, enfim, se consagrou na história do Corinthians. O Gil, a impressão que a gente tem, a gente que acompanha ali o dia a dia, tanto pelo segundo semestre do ano passado até pelo começo desse ano, o Corinthians, de forma geral, não está bem desde que o Gil voltou. Isso é uma coisa que tem que ser colocada também. Mas, aparentemente, o Gil voltou abaixo do que a torcida esperava dele. Do que ele viveu ali, principalmente com você, naquele ano de 2013. Você pegou o auge do Gil, se não o auge do Gil no Corinthians, aquele momento da carreira do Gil que ele estava se aproximando do auge, né? Como você vê isso? Você acha que é normal mesmo? Você enxerga que ele realmente já está declinando, se dá para a gente dizer assim, na questão física? Você acha que falta ainda também o problema talvez não esteja nele, esteja na parceria dele. Hoje ele vem fazendo essa parceria com o Pedro Henrique. Como que você enxerga essa situação do Gil e da zaga do Corinthians, da defesa ali de forma geral? O Gil, falando do Gil, ele já mostrou que é um grande jogador, que é um cara de personalidade. Quando ele voltou, ele fez alguns jogos bons. Ele deu uma oscilada o ano passado. Esse ano não começou tão bem. Eu já vou um pouquinho além aí. Eu acho que essa parte do Thiago de modelo de jogo, de você ter que jogar para frente, você vai expor um pouquinho mais o zagueiro. E de repente Gil não estava acostumado com isso, sempre tinha alguém protegendo. No caso, tinha o Ralf, tinha o Gabriel, enfim, tinha sempre um primeiro volante que protegia mais ele. Tanto assim que desde a época nossa de 2008 até 2018, 19, agora com essa mudança do Thiago. Então ele vem sofrendo um pouquinho. De repente, os 6 meses dele, o ano passado, não foi tão mal assim como eu falei. Eu vi alguns bons jogos dele, mas ele voltou abaixo daquele Gil de 2015, né? Mas também não dá para comparar o time que tinha 2015 e 2020, né? Seria até injustiça você ficar comparando. Mas, assim, ele pode melhorar, ele pode evoluir. Eu vejo que é um cara que se dedica, um cara que se cuida. Eu acompanho também ele na rede social e vejo que está sempre treinando, sempre se mantendo em forma, se cuidando. E é isso, eu acho que o modelo de jogo do Thiago hoje não favorece tanto os zagueiros. Isso faz parte do processo do Thiago e quem vai sofrer com isso é o sistema defensivo. Você pode até fazer 3, 4 gols, mas você também acaba sofrendo e o zagueiro sempre se expondo um pouquinho mais. Se você fosse dar um pitaco assim, você se sente à vontade e vem algo na sua mente que poderia ser feito ali e que, pelo menos no aspecto defensivo, tivesse um efeito positivo assim para melhorar a situação. Tem muito torcedor que fala de colocar 3 zagueiros, aí já que é para jogar para frente, puxa o Fagner então para jogar como um ala mais avançado. E aí na lateral esquerda também existe uma indefinição hoje que talvez permitisse fazer uma grande mudança como essa. Você enxerga algo assim, por exemplo? Foi até boa essa pergunta, porque assim, eu vou falar um pouquinho dos treinadores que me incomodam um pouquinho. Não só o Thiago, mas os treinadores no modo geral. Eu acho que o único que faz um pouquinho de diferente aí é o Jesus. Por que eu falo isso? Porque desde 2009 a gente joga nesse modelo de jogo que é 4-2-3-1, que era Ronaldo, Jorge, Dentinho. E de lá para cá virou uma modinha tão grande, mas tão grande, que eu não vejo os treinadores criar alternativas táticas. Por exemplo, você acabou de falar, jogar num 3-5-2, eu jogar num
4-2-4, com 4 atacantes, criar alternativas táticas. Eu não vejo isso. Eu vejo que é o modelo de jogo, são os 4 ali atrás, os 2 mais os 3 na frente e o atacante. E aí você tem que ter as peças boas. Você tem que ter um Ronaldo, você tem que ter um Emerson Sheik, você tem que ter um Alex para estar decidindo jogos. E isso não tem mais hoje. Você não tem esse talento individual hoje. O Pedrinho, que vinha muito bem, fazendo grandes jogos, a gente já não sabe se vai jogar mais, né? A gente não sabe se vai jogar também pela beirada, pelo meio, a gente não sabe disso, e eu acho que isso também é um pouquinho dos treinadores dar uma repensada, né? Acho que mudar um pouquinho o esquema tático, como você falou. Jogar, de repente, num 3-5-2, não precisa nem ser um zagueiro, pode ser um volante entrar ali. O Jesus faz isso muito bem com o Arão. O Arão entra, vira terceiro zagueiro, o Rafinha e o Felipe vira ala, o Everton e o Arrascaeta viram 2 meias. Então, eu gosto de analisar essas partes táticas também, porque eu fico assistindo e às vezes tiro até foto para depois dar uma analisada, que isso é muito bacana, e você vê o Bruno Henrique se movimentando com o Gabigol na frente, às vezes o próprio Gabigol está na beirada. Então, o Jesus, eu acho que ele está na frente dos outros justamente por isso, porque ele consegue fazer isso. Não é você só colocar 4 atacantes lá e deixar. Ele tem algumas variações táticas que eu acho interessante. Em 2016, só para te dar um exemplo, eu fui falar com um treinador a respeito disso. Eu falei, você acompanha a Premier League? Ele falou, não. Aí eu falei, legal, porque eu estou assistindo, acompanho, eu vi o Chelsea foi campeão agora jogando com 3 zagueiros. A resposta do treinador foi simples, eu não mexo na minha linha defensiva. Sabe? Então, são coisas que o treinador não quer escutar, não abre a cabeça, sofre porque quer. Parado no tempo e, assim, o ala do Chelsea na época era o Moses, que era atacante. Então, se você falar que joga num 3-5-2 com 2 alas que atacam muito, você não está jogando para se defender. Mas aí vai muito da pessoa querer escutar você um pouquinho. Às vezes eles não querem ouvir, tem opinião própria e acabou. É aquilo ali e acabou. É como se fosse uma ditadura, e não é isso o futebol, né? Você acha o Luxemburgo um cara que ainda tem muita lenha a queimar e nos últimos anos, principalmente, vinha sendo subvalorizado pela imprensa, pelas torcidas de forma geral? Cara, taticamente foi um dos melhores treinadores que eu peguei, taticamente. Agora, o Luxemburgo teve alguns problemas ao longo da carreira, não sei se nem é problema isso, né? Mas assim, de querer comandar todo o departamento de futebol. E a gente não pode ir muito longe disso, né, Lucas? Porque o Thiago tá querendo comandar tudo, né? Cifute, é política, é isso, é aquilo. Tem que tomar um certo cuidado quando você chega num time grande. No problema do Corinthians hoje, a gente também falou da questão tática, né, de como o Corinthians pode eventualmente, ou os times de forma geral, variar e tal, e também agora dessa questão do extracampo que marca a carreira do Luxemburgo. Qual desses dois, ou se é uma mistura dos dois, né, você enxerga que é o problema hoje do Corinthians, né? Por que o Corinthians não tá tão mal assim, tá com uma campanha tão abaixo? Porque a campanha do Corinthians está muito abaixo no Paulista, né? Às vezes me parece estranho querer justificar isso com é uma questão tática ali, não está acertando o time. O que você está enxergando que está acontecendo nesse Corinthians? Cara, primeiro que é um ano político, as coisas estão bombando no clube, né? É um ano político, é um ano que pode mudar muitas coisas no clube. Mas, assim, uma coisa que eu percebi que o Thiago não conseguiu fazer o time jogar. Fez um grande jogo contra o Guarani, mas infelizmente foi desclassificado, mas jogou bem na Libertadores, um time que estava se impondo, jogou bem contra o Santos, e depois não jogou bem mais. Jogou bem contra o Botafogo de Ribeirão, que fez 4-0, se não me engano, e depois não conseguiu jogar mais. É difícil você falar, quando você não está participando daquele grupo, você não consegue ver, mas de fora o time não está produzindo. De repente, algumas escalações do Thiago, algumas substituições. É como eu falei, eu fiz uma live e falei sobre isso, que ele colocou o Madison para jogar num jogo de Libertadores, no outro dia o menino estava sendo emprestado por Fortaleza. Quer dizer, ele não tinha certeza se o menino ia ficar no grupo. Daqui a pouco é o Gustavo que vai jogar e vai ser emprestado. Até então ele não tinha certeza quem ficaria.
E eu acho que o Campeonato Paulista não é para você fazer teste. Você tem que conhecer o grupo, você tem que saber quem está no grupo, inclusive alguns jogadores, ele que pediu para ficar, como o caso do Pedro, o Camacho, ele que pediu a contratação do Luan, mas eu não vejo hoje ele conseguindo colocar o modelo de jogo dele. Eu já falei que ele é um bom treinador, fez um trabalho excelente no Atlético, mas no Corinthians ainda ele precisa conhecer o tamanho do clube e saber como funcionam as coisas no clube. E acho que dentro de campo o time não está jogando e ele precisa assumir um pouquinho que ele não está conseguindo fazer o time jogar. Eu não vi uma entrevista dele ele falando isso. Como eu falei, de repente é mais fácil você direcionar para outro lado do que você assumir sua responsabilidade. Eu nunca fugi disso, sempre vou assumir minha responsabilidade, tudo até hoje do que eu falo, porque eu acho que isso não é um defeito, isso é uma qualidade. E, de repente, se ele assumir algumas coisas que não está fazendo o time jogar, algumas substituições erradas, eu acho que ele vai ganhar muito crédito com boa parte, tanto de diretoria quanto de torcida. Agora, se ficar nessa situação de que o Cifute está sucateado, tem questões políticas, eu acho que esse discurso hoje não cola muito no futebol. Para os jogadores, principalmente para esses mais experientes, que estão às vezes até na sua segunda passagem no Corinthians, ou que estão há muito tempo no Corinthians e que naturalmente são lideranças hoje, simbolicamente até maiores do que o próprio Thiago Nunes, e isso é natural no elenco, no clube, no trato ali com os funcionários do CT. Como que esses jogadores podem agir numa situação tipo a que está acontecendo agora no Corinthians, no sentido de, obviamente, tentar melhorar essa situação? Cara, eu acho que eles têm que dar apoio ao Thiago. Primeiro precisa saber se ele quer escutar, né? Como eu falei, Lucas, a gente não tá lá dentro, cara. De repente ele segue uma linha que é a dele ali, não vai mudar. Assim, ficamos sabendo de cartilha que ele colocou, disso, daquilo. De repente não pega bem entre os jogadores. E como eu falei, você vai falar mal do site, meu timão, por exemplo, se tiver acontecendo alguma coisa no site, eu acho que a empresa vai resolver aí dentro. Não, vem cá, a gente não precisa externar isso. A gente vai te sentar, vamos fazer uma reunião, vamos resolver. Assim como o Thiago fez, ele foi nessa entrevista que ele deu no Band Esportes e falando de política, falando do Cefut, eu acho que ele poderia chamar o presidente, chamar o departamento e fazer uma reunião e resolver lá. Porque, assim, eu começo a pensar, se ele fez isso com os diretores, falando de política, falando do Cefut, falando de outras coisas, de repente o jogador vai pensar o quê? Na hora que a coisa apertar, ele vai falar do jogador. Ele pode dizer, não vou falar, mas até hoje eu não vi ele assumir nada. Que ele errou, que ele, por exemplo, o Sid Clay não tinha condições de jogar uma Libertadores e assumir isso, matar no peito, falar, não, eu errei, assumo a responsabilidade e vamos seguir em frente. Eu acho que isso seria o mais adequado no momento. Se eu tiver numa... Isso só com a questão do Johnny Gonzalez, né? Que ele fala, pô, que veio o cara decidir as etapas. Acho que realmente é a única vez que a gente viu ele assumindo um erro nesse começo de passagem dele pelo Corinthians. E ao longo dessas respostas aí que você deu, você falou bastante desse exemplo que o próprio Thiago fala da questão política, né? Que ele acaba entrando nesse campo. E aí, concordo com você, eu acho que é uma situação delicada, principalmente para um cara recém-chegado, né, que não conhece nada do clube ainda e tal. Mas não é o seu caso. Você, primeiro, que nem tá lá, e segundo, que você conhece muito bem o Corinthians, o clube, inclusive as pessoas que hoje fazem a política do Corinthians. No seu entendimento, é necessário, como boa parte da torcida enxerga e apoia, mesmo essa boa parte da torcida não tendo poder de voto, é necessário, chegou a hora de talvez dar um chacoalhão lá politicamente no Corinthians, mudar o grupo que hoje comanda lá já há mais de 10 anos, né? Antes de você chegar, já tinha esse grupo ali, de certa forma, mandando, ainda que de forma provisória naquela época. Já deu, você acha? Ou como que você enxerga esse cenário, assim? Para o Corinthians mesmo. Eu tenho a minha opinião que, assim, tudo existe um ciclo, né? Começo, meio e fim. Eu acho que são 12 anos, 13 anos já no poder e eu acho que nesse momento, de repente, pode ter chego ao fim uma gestão, mas a gente não sabe o que se passa no clube, como eu te falei. Politicamente,
os conselheiros, o que eles pensam na hora da eleição. A minha opinião é que tudo existe um ciclo. Assim como existiu o ciclo do Chicão, quando ele chegou em 2007, finalzinho de 2007 até 2013. E eu acho que o ciclo de uma gestão também, eu acho que tem que chegar ao fim. Ela não pode durar para sempre, senão aí, para mim, com todo respeito, quem está gerindo o clube hoje, vira uma ditadura. Eu acho que tem que ter um começo, meio e fim. De repente, pessoas novas, com ideias novas, para poder resolver a situação do clube. Eu acredito que isso possa estar mudando nessa eleição agora. Eu acho que de repente, é o momento de dar oportunidade a novas pessoas. Certo. Também nessa parte mais extra-campo, você citou ao longo da entrevista a relação de empresários ali dentro do Corinthians, enfim, que acho que não é nenhuma particularidade só do Corinthians, mas enfim, no futebol de forma geral. E recentemente isso tem sido muito pautado, né, no noticiário do Corinthians, especificamente com a Elenco, que tem ali o pessoal da família Garcia e tal, mas de forma geral, talvez a liberdade, as portas abertas que existem no Corinthians para alguns empresários, para alguns grupos de empresários, é visto pela torcida como um dos grandes problemas, né, do Corinthians hoje, que talvez vai impactar até na situação, talvez não, né, que impacta na situação financeira do clube. Você, por tudo que você viveu de Corinthians, você enxerga também essa relação ali de empresariado, ela muitas vezes não visa o melhor para o clube, exatamente, mas sim para algumas pessoas. Como que você enxerga isso? Como você falou, eu não vou falar somente do clube do Corinthians, Lucas, porque assim existe no futebol, cara. Assim, de repente, como você falou, ali no Corinthians, de repente, é o Garcia que ajuda um pouco o clube, que ajuda um pouco o presidente, e através disso acaba tendo os benefícios dele, que é colocar alguns jogadores. Mas em outros clubes também existe isso, de repente não aparece. De repente tem outros empresários que ajudam outros clubes, tem empresas que ajudam e depois acabam colocando jogador. Infelizmente isso no futebol acontece. O interessante era se você tivesse um caixa bacana hoje para não depender disso. Mas infelizmente os clubes dependem disso e acaba acontecendo. O que mais pega nisso, Lucas, é a qualidade dos jogadores que chegam, né? De repente chegam para ganhar visibilidade e depois ir para outro clube. Porque quem não quer contratar um jogador do Corinthians? Quem não quer contratar um jogador do Flamengo? Quem não quer um jogador do Palmeiras? O próprio Palmeiras passou vários jogadores no Palmeiras também desse jeito e acabaram saindo. Então, eu acho que isso acontece, mas não só no Corinthians. É que o Corinthians está bem mais exposto do que os outros clubes. Sim, mas aí acaba tendo, nesse meio do caminho, acaba tendo muitas contrapartidas, né? É o que eu te falei, acaba tendo os benefícios deles e colocando esses jogadores que não têm qualidade nenhuma para estar em alguns clubes. Sim. Você, ao longo da sua passagem pelo Corinthians, você teve essa infelicidade de perceber jogadores de qualidade duvidosa ali sendo contratados, que você olhava e falava, pô, isso daí faz parte desse mundo aí que não tem muito o que fazer, né? Teve. Não vou citar nome nem nada. Não vou falar nome, mas teve. Isso aí tem tanto como eu falei, tem tanto no Corinthians como no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo. Hoje o Flamengo está mais estruturado, eu acredito que não tenha tanto, mas tem clube que tem, porque você coloca seu jogador lá, você como empresário, coloca o jogador lá, ele entra 10 minutos, 1 minuto, que seja, mas está ali no currículo dele que ele passou no Corinthians e ele é vendido para um time da Europa. Isso acontece de ter uma forma de valorizar o atleta dele fazendo isso, mas eu cansei de ver jogadores passar no clube, eu não diria sem qualidade, mas eu diria que era aquele negócio que eu te falei, de um empresário, de você falar, não, coloca aí que eu vou vender ele depois, que ele precisa se valorizar. Ele precisa passar pelo menos no Corinthians e acaba acontecendo. É como eu falei, não só no Corinthians, de repente as pessoas vão interpretar mal, mas isso acontece em outros clubes. Você coloca, de repente você pega um jogador, vou dar um exemplo aqui que você possa entender melhor. Você pegar um time menor de Santa Catarina e levar para uma Chapecoense, levar para um Figueirense, de lá ele vai vir para um time grande. De repente acontece muito isso. Entendi. E finalizando aqui esse papo, você se arrepende de não ter aceitado a tal da proposta da sondagem do Palmeiras, já que você acabou sendo recusado no Corinthians nessa volta?
Cara, não me arrependo, cara. Tenho amigos que jogam lá, o próprio William que joga lá hoje, meu amigo, jogamos junto há muito tempo. Não me arrependo nem um pouco, tenho o maior respeito pela instituição, mas não me arrependo nem um pouco e assim, hoje eu sou contratado para alguns eventos aí que a gente tem feito, Chicão do Corinthians. Se eu de repente jogo lá no Palmeiras, muitas coisas poderiam não estar acontecendo hoje. E graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem. Ah, sim, sim. Mas imagino que ao você ser recusado, de certa forma, no Corinthians, ainda que não tenha sido uma recusa geral, e acho que nem justa, na verdade, mas enfim, pontual por uma ou outra pessoa, às vezes você fica, porra, devia ter aceitado, né? Mas assim, Lucas, não foi nem pelo Corinthians, foi por uma pessoa que não quis, entendeu? E essa pessoa sabe quem é, e a vaidade, de repente, dessa pessoa atrapalha muito o clube. Entendi. Motivo pessoal, você considera ou dentro Considero ali? motivo, não, considero como motivo pessoal e como eu falei, não me arrependo, mas de repente essa pessoa aí pode ter se arrependido, ou também essa pessoa não tem coração, não tem sentimento, não tem nada disso, tanto faz para ele. Entendi. Tá certo, então. Quer deixar uma última mensagem aí para os torcedores do Corinthians que estão assistindo essa entrevista? Cara, aproveitar e falar para eles me seguirem no Instagram, né? Chicão_03 ali, que a gente tem feito alguns eventos aí e quem puder seguir ali é bacana, deixar um abraço para eles, saudade também. E saudade do futebol, na verdade, né? De vez em quando eu tô lá na arena, lá no camarote, e já tá dando saudade de assistir um jogo, de analisar um pouquinho o futebol também. Isso daí tô sentindo um pouquinho de falta. Bacana. Pô, obrigado aí pela atenção, Chicão, pela entrevista. E que a gente Valeu, volte valeu. a falar aí, que o Corinthians volte a jogar, que o futebol volte, né? Acabe toda essa situação o mais breve possível. E que a gente tenha aí um Corinthians melhor e Que o boas. Corinthians volte a jogar futebol, né? Não voltar volte a jogar futebol. Exatamente. Senão fica de quarentena de uma vez, né? De repente é melhor, né? Mas beleza, então. Valeu, Chicão. Valeu, Lucas. Abraço aí. Abração.